Eu te louvo, ó Senhor, de todo o meu coração. Canto teus louvores na presença dos poderosos. Prostro-me perante o teu santo templo e louvo o teu nome, por teu amor e tua fidelidade. Pois exaltaste acima de todas as alturas o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu te invoquei, tu me respondeste, concedeste-me força e coragem. Louvem-te, Senhor, todos os reis da terra, quando ouvires as promessas da tua boca. Celebrem eles o caminho do Senhor, grande é a glória do Senhor. Pois o Senhor é excelso, mas vê os humildes, e de longe reconhece o altivo. Se eu andar em meio à angústia, tu me fazes reviver. Estende tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salva. O Senhor me assistirá até o fim. Ó Eterno, teu amor dura para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Amém. O tema que o Senhor me deu desta palavra é o Deus que me faz reviver. Amém? Está aqui no versículo 7. Se eu andar em meio à angústia, tu me fazes reviver. Amém? Este é um salmo escrito pelo rei Davi. E aqui na minha Bíblia, o título está escrito, graças a Deus por seu socorro. Davi, nós sabemos que foi um homem de guerra. Davi teve muitas vitórias, mas Davi teve muitas lutas, muitas perseguições, muitos levantes, muitas tribulações. Era um homem segundo o coração de Deus, mas falhou, se levantou, se humilhou na presença do Senhor. O Senhor o perdoou, restituiu a presença que ele tinha perdido, e ele começou de novo, caiu, mas se levantou. E Davi escreve os salmos dele, a maioria dos salmos são dele. E neste salmo, ele começa falando assim, eu te louvo, ó Senhor, de todo o meu coração. E o Senhor ministrou esta palavra no meu coração, para nós estarmos começando este ano, no primeiro domingo do ano, falando para Deus assim, eu te louvo, e é de todo o meu coração. Eu sou grato, isso aqui, Davi está dizendo assim, Senhor, eu te louvo, porque tudo que eu sou vem do Senhor. Senhor, eu te louvo, porque todas as batalhas, não foi eu que lutei, veio o Senhor lutar junto comigo. O Senhor me deu força, o Senhor me pôs de pé, o Senhor derrotou os inimigos, e Davi sabia que nada era sobre ele, mas tudo era sobre Deus. Quando eles cantaram ali, que o Senhor apareça, que eu diminua e que ele cresça. A maioria dos salmos de Davi, todos praticamente, ele entrega tudo o que ele é ao Senhor. Ele fala assim, eu venci, mas glória é do Senhor. Eu venci porque a força que eu lutei veio do Senhor. Eu venci porque o Senhor estava comigo. Eu passei no meio do batalhão, mas era Deus que me deu força. Deus que fez os meus pés como os da corça. Então a vida de Davi era uma vida de louvor a Deus. E neste ano, como nós estamos aqui no primeiro domingo do ano, que o seu coração venha se encher de gratidão a Deus. Porque este ano de 2021 não foi um ano fácil. Foi um ano que a mais da metade do ano estávamos passando por uma pandemia. Ainda estamos. Mas da maneira de não poder trabalhar, de não poder cultuar, de não poder adorar, de não poder vir na casa de Deus. Então este ano foi um ano de tribulação, mas o que o Senhor colocou no meu coração é que como Davi falava, eu te louvo porque tudo vem do Senhor, é o Senhor que nos livra, que o seu coração tenha gratidão a Deus de entender que foi Ele que te livrou. Se você passou no vale da sombra da morte, mas você está aqui, Ele cortou o laço. Ele fechou a sepultura, Ele pegou na tua mão, Ele te levantou. Então eu preciso entender, e o nosso coração tem que regozijar no Senhor. O nosso coração, ele tem que cantar ao Senhor. Ainda que a minha boca esteja fechada, a minha alma, ela tem que cantar ao Senhor. Sabe o que é isso? É uma gratidão. Davi, ele era grato por tudo que Deus fez. E ele falou, eu canto ao Senhor em todos os momentos. Ele fala, eu canto aos teus louvores na presença dos poderosos. Ou seja, na presença dos grandes eu canto, na presença dos pequenos eu canto, na presença de outros deuses eu canto ao Senhor, que é o meu Deus.
Davi cantava todos os momentos. E a maioria dos salmos que ele escreve, muitas vezes ele estava no meio de uma batalha. Muitas vezes ele estava escondido dentro de uma caverna. Muitas vezes ele estava com o exército contra ele, Saul perseguindo ele. E ainda assim, ele adorava o Senhor. E no 2 ele fala assim: prostro-me perante o teu santo templo e louvo o teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Se nós estamos aqui vivo em 2022, com saúde, crente, é por causa do amor e da fidelidade de Deus. Porque Ele nos ama demais. O amor dele ultrapassa o nosso entendimento. O amor de Deus, muitas vezes, a gente não compreende, porque é no reino sobrenatural. Mas quando eu aceito esse amor me transforma, esse amor nos consola, esse amor nos edifica, esse amor nos levanta e esse amor firma os nossos pés na rocha. É o amor de Deus e a fidelidade dele que tem nos mantido aqui na casa do Senhor. Então, se eu estou aqui, se você está aqui, saiba, o amor do Senhor te alcançou neste ano de 2021. Ele te guardou. Quantas vezes você ia num lugar, numa festa, num evento, e você não sentiu de ir, e ficou sabendo que ali tinha uma pessoa com Covid, e muitas pessoas foram contaminadas, e o Senhor te livrou. Quantas vezes, quantos acidentes o Senhor te livrou? Quantas vezes o Senhor esteve do teu lado, quando aquela nuvem negra quis assolar a sua vida? Quando aquela nuvem quis cobrir o teu coração, te trazendo uma depressão. Quantas pessoas ficaram em pânico nessa pandemia? Quantas pessoas não conseguiam dormir? Quantas pessoas ficaram temerosas? Quantas pessoas não conseguiam se relacionar mais? Quantas pessoas saíram do emprego? Abandonaram tudo porque tinham medo. Mas o Senhor te sustentou. E quantos de nós perdemos os empregos devido à pandemia? Mas nós não passamos fome porque o Senhor nos sustentou. O Senhor esteve conosco durante todos os dias de 2021. O Senhor, Ele segurou na nossa mão. Como o salmista está falando aqui, ó. Se eu andar em meio à angústia, Tu me fazes reviver. Estende a Tua mão contra os meus inimigos e a Tua destra me salva. Aqui no 7, quando eu li esse reviver, o Senhor disse, eu revivi muita gente em 2021. Muita gente morreu espiritualmente e eu revivi. Muita gente no meio da pandemia não conseguia mais cultuar. Não conseguia mais adorar, não conseguia mais ter fé em Deus. A fé foi abalada. Quantos teve a fé abalada? Porque viram um ente falecer, porque viram uma pessoa que ficou contaminada e ele temeu. Porque viu tantas coisas, porque viu o mundo saindo do prumo. Mas na verdade, o mundo estava entrando no prumo de Deus. Nós entendemos que o dinheiro não trazia vida. Nós entendemos que não era o status que ia fazer nós sarar. Nós entendemos que ainda que nós tivéssemos um plano de saúde do melhor, nós poderíamos morrer a qualquer momento. E nós entendemos que a nossa vida então estava na mão de Deus. E isso mudou o caráter das pessoas. Isso fez as pessoas repensar sobre o que era importante na vida dele. Porque muita gente dava importância extrema ao emprego. Se perdesse o emprego, morria. Outros davam uma importância extrema na beleza. E quando veio uma pandemia, a pessoa até largou daquilo e começou a se preocupar então com a vida espiritual. Porque ela entendeu que se ela morresse, aquela beleza não ia servir para nada. Mas uma alma salva serviria e levaria ela para a glória. Quantas pessoas mudou a maneira de pensar? Isso nós começamos a entrar num prumo de Deus. Num modo de viver diferente. Nós começamos a voltar, como se diz, à origem. E a entender que existia alguém soberano sobre a terra. Porque muitas pessoas, principalmente quem tem um cargo elevado, ela acha que ele é o poder. Ele está no poder. Ele decide a vida de uma pessoa, ele é um juiz, ele que decide. Ele é uma autoridade. Ele é um prefeito, ele é um presidente, ele decide. E neste momento de 2021, nós vimos que existia um poder e eles viram acima deles, que estava no comando de todas as coisas. E isso, irmãos, mudou a nossa vida para sempre.
Nunca mais seremos o mesmo. Nunca mais teremos os mesmos ideais. Escuta o que eu estou falando, os nossos ideais de vida foram mudados em 2021. E Davi, aqui nesse salmo, Davi ele estava entendendo tudo isso. Que ele não era nada dele. Era tudo sobre Deus. Deus o livrou. Ele falava assim no 3, no dia em que eu te invoquei, tu me respondeste, concedendo-me força e coragem. Quando nós oramos, quantas orações nós fizemos em 2021? Acho que nós nunca oramos tanto como esse ano de 2021. Porque acontecia algo, nós orávamos. Vai fechar as igrejas, a igreja orava. O irmão está doente, a igreja ele se levantava em oração. Montamos um grupo de intercessão, acho que foi em junho ou julho, né, meninas? E nós estamos orando mais nesse ano. Porque nós entendemos que o Senhor é que ia nos conceder força e coragem. Força, ela vinha de Deus. Nós entendemos que nada dessa terra ia nos trazer uma força interior que nós precisaríamos. Isso era só o Espírito Santo. E nós começamos então a buscar mais. E nisso, muita gente que estava morta espiritualmente, mas estava dentro da igreja, mas morta, ela reviveu. Eu que estou dizendo isso, não. A própria pessoa veio me dizer. Várias pessoas vieram me dizer. Eu era essa pessoa, irmã. Eu estava ali na cadeira, mas eu estava morta. Mas hoje eu estou aqui, mas eu estou viva. O meu espírito está vivo. Então o Senhor nos reviveu. Amém? Então ele começa a agradecer por tudo isso que o Senhor fez. E através das nossas vidas, muitas pessoas conheceram Jesus. Através das nossas vidas, muitas pessoas começaram a se perguntar, mas por que esse povo está tão tranquilo em meio à pandemia? Por que esse povo tem paz em meio da tribulação? E as pessoas que estavam ao nosso redor, principalmente nos locais de serviço, quem trabalha sabe o que eu estou falando. Principalmente nos locais de serviço, as pessoas viram nitidamente a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem. As pessoas viram nitidamente a mão do Senhor nos guardando. A pessoa, quando sabia que a gente tinha igreja, estava sempre dentro da igreja, elas nem chegavam muito perto da gente. E perguntavam, a igreja está aberta? Está tendo culto? Aí eles iam se afastando, medo de pegar Covid. Mas nós viemos em todos os cultos, estamos aqui, não pegamos nada, para a glória de Deus. Mas sabe o que eu vejo? Porque a mão do Senhor estava sobre a nossa vida. Ele nos guardou, e quando eu estava sentada ali, que eles estavam louvando, o Senhor falou, eu guardei pessoas como se guarda um tesouro dentro de um cofre. Eu guardei. Na minha sombra eu guardei pessoas. Na minha mão eu escondi pessoas. Escondeu da sombra da morte. Escondeu do laço do passarinheiro. Escondeu da peste perniciosa. Ele nos escondeu. E esse é o motivo, irmãos, para a gente começar o ano saltando de alegria. Saltando e glorificando a esse Deus que tudo fez por nós, amém? No Salmo 18, se vocês quiserem abrir lá. Salmo 18, de Davi, ele fala assim, eu te amarei, Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, é o meu libertador, é o meu Deus. É a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo e a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Esse era o Deus de Davi, esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nos guardou naquela torre mais alta, que ninguém nos tocou. Ele guardou não só o nosso corpo, o Senhor guardou também o nosso coração. O Senhor guardou a nossa mente, porque muitas pessoas foram atribuladas na mente. E tiveram os pensamentos tão acelerados que até hoje não voltaram para as igrejas, com medo, com receio. Mas o inimigo trabalhou muito na mente das pessoas. Mas o Senhor, Ele guardou a nossa mente. Aqui Ele fala, porque Ele é a força da minha salvação. Invocarei o nome do Senhor que é digno de louvor e ficarei livre dos meus inimigos. Tristeza de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Mas na angústia eu invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz e os seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então no Salmo 18 Davi fala assim, na minha angústia eu clamei ao Senhor.
E depois ele fala que a mão direita o susteve e a mansidão me engrandeceu. A mão de Deus nos segurou e a mansidão dele nos engrandeceu. O que significa isso? Ele nos trouxe uma calmaria. Ele nos trouxe paz no meio da angústia. Ele nos trouxe alegria no meio da tristeza. Muitos momentos tristes. Estávamos tristes, mas a nossa alma permaneceu inabalável. Amém? E muita gente sofreu de angústia e depressão nesses tempos. E o Senhor começou a falar muito quando nós estávamos orando de manhã, para orar por pessoas que estavam com depressão ou estavam entrando na depressão, estavam num período de estresse, como se fosse quase uma depressão, uma angústia de alma. E nós começamos a orar muito, fizemos até um culto. Tempo de cantar, o tempo de cantar chegou, e naquela revelação daquele culto, o Senhor falou que muitas pessoas que passaram por luto, passaram por morte, passaram por tristeza, por morte em família, essas pessoas, elas não iam entrar na depressão, o Senhor ia livrar elas da depressão. E nós vimos claramente o Senhor trabalhando nos corações, nós vimos claramente que a mão do Senhor estava com a gente, e que Ele firmou os pés dessas pessoas na rocha. Porque essa pessoa não tinha condição, mas o Senhor segurou o pé dela e firmou na rocha. E bateu um vento do lado e bateu um vento do outro, e essa pessoa, ela não afundou, ela permaneceu firme e inabalável. O Senhor fez isso porque Ele é bom. E quantas vezes, e o Senhor começou a falar comigo sobre Pedro, que Pedro, ele estava andando sobre as águas. Ele viu Jesus andando sobre as águas e ele teve vontade. E ele falou: Senhor, então se for o Senhor, me dê uma ordem para que eu vá. E o Senhor deu ordem. E Pedro começou a andar sobre as águas. Mas aí bateu o vento, ele olhou para o vento e ele afundou. E ele falou: Senhor, salva-me. E a palavra diz que imediatamente o Senhor segurou na mão de Pedro e serviu. Quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor disse que teve pessoas que gritou por socorro. E imediatamente o Senhor segurou na mão dela. Porque se não fosse naquele momento, ela teria afogado. Se não fosse naquele momento, o rio da vida teria levado ela. E ela não mais viveria no Espírito do Senhor. Mas o Senhor, quando você gritou por socorro, Ele na mesma hora, Ele te levantou. Ele segurou na tua mão. E se você está aqui, glória seja dada a Deus. Louvor seja dado a Deus. Porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Isaías 43, abre lá na tua Bíblia. Isaías 43 está na minha palavra. Eu recebi uma profecia ali do Alisson, falando: ó, o Senhor quer falar em Isaías 43. Eu falei: eu sei que já está na minha palavra. Isaías 43 diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou a Jacó e que te formou a Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo meu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba ao teu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, eu te amei, e assim dei homens por ti e os povos pela tua vida. Quando eu estava preparando esta palavra, o Senhor começou a falar muito no meu coração. Essa parte: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergerão. Mas essa palavra é algo que já passou, que você já passou pelas águas e as águas não te afogaram. Mas essa palavra é algo que o Senhor vai fazer sobre a sua vida ainda em 2022. Ainda que você passe pelas águas, ainda que você tenha que atravessar um rio de tribulação, Ele não vai te afogar. Porque se você permaneceu de pé em 2021, que foi um ano difícil, 2022 você vai permanecer inabalável. O Senhor revelou para mim no versículo 8: o Senhor me assistirá até o fim. Vai ser até o fim da tua vida. Eu quero te dar uma palavra de Deus: você não vai desviar.
O Senhor está te segurando pela mão direita. Você não vai afogar. A tua casa vai ficar de pé em 2022. Você vai ficar de pé. Amém? O Senhor revelou para mim que Ele vai te assistir até o fim. Até o fim Ele vai com você. Ele não vai soltar da tua mão. Ele não desistiu de você. Assim como Davi caiu e levantou, você pode cair que o Senhor vai te levantar. Não, você não pode cair não. Ainda que você tiver caído, o Senhor vai te levantar, amém? Amém? Ainda que você caiu, o Senhor te levantará. Ele vai te levantar, mas você tem que dar a mão para Ele. Você tem que aceitar ajuda. Você tem que aceitar o Senhor pegando na tua mão. Nós sozinhos não vamos conseguir. Nós dependemos totalmente do Senhor. Tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, Ele vem do alto, do Pai das luzes. O Senhor, Ele quer nos ajudar, mas você tem que deixar, amém? Eu quero que você abra lá agora, em Romanos 8. Romanos 8, versículo 35. Romanos 8, versículo 35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a ansiedade, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Contudo, em todas as coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônio, nem presente, nem futuro, nem qualquer outros poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Sabe o que o Senhor está falando para você? Quem te separará do amor de Cristo? Quem te separará dele? Quem? Nem a morte, nem a vida. Sabe o que significa isso? Morte e vida é coisas que nós não temos domínio. Só quem tem domínio sobre a morte e sobre a vida é Deus. Nem sobre a morte, nem sobre a vida, nem os anjos e nem demônio, e nem o presente que você está vivendo, e nem o futuro não vai te afastar do amor de Cristo. Não vai te afastar. 2022, você vai estar segurando na mão de Jesus. 2023, você vai estar mais crente do que nunca. 2024, o Senhor vai te levantar. 2025, seus filhos vão estar todos na presença do Senhor. E daqui em diante, nada mais vai te derrubar. Nada mais, nem demônio, como a palavra está falando aqui, nem a morte, porque se você morrer, você vai para a glória, porque você vai morrer santo. E se você estiver vivo, você vai viver uma vida de santidade. O demônio não vai te afastar da presença do Senhor. Você crê nessa palavra? Porque ela é de Deus. Você recebe essa palavra, porque ela é de Deus. 2022 você vai estar na presença. 2023 você vai estar na presença. 2024 você vai estar na presença. E de hoje em diante você sempre vai estar na presença de Deus. Porque Ele está contigo. E como Davi fala, e como a carta fala aqui, se Deus está por nós, quem será contra nós? Quem? Ninguém. Segura na mão do Senhor. Segura. O Senhor está falando, se você ainda não tem uma aliança comigo, faça uma aliança comigo nessa noite. Refaça a aliança. Restaura a aliança, porque eu sou contigo. Muitas coisas nós ainda vamos viver. Nós estamos no mundo, e no mundo, como a palavra diz, nós teremos sim aflições. Teremos enfermidade, teremos luta, teremos desemprego, teremos fome. Mas é tudo isso que ele fala aqui. A fome, a nudez não me atrapalha. A fome não me tira. A tribulação não me tira. A ansiedade e nem a perseguição. Nada. Nós vamos ficar, como a palavra diz, como um monte Sião inabalável.
Mas o que você tem que fazer, irmão? Você tem que entregar totalmente a sua vida ao Senhor. Você tem que mergulhar nas águas do Espírito e falar: Senhor, vem como uma cachoeira sobre a minha vida, que eu preciso. Porque eu estou como um deserto e o Senhor é água e água viva. Vem, Senhor, com a tua água e faça de mim um manancial. Senhor, eu não quero morrer nesse deserto. Eu preciso do Senhor. Eu anseio pelo Senhor, eu quero o Senhor. Como Davi fala, voltando lá, ele fala que louva o Senhor de todo o coração. Por quê? Porque tudo que Davi tinha era de Deus. E como que Davi morreu? Velho, farto de dias, rico, honrado, passando o seu reinado para o seu filho. O inimigo não matou Davi, não. O inimigo não matou Davi, não. Sabia? Davi morreu velho e farto de dia. É isso que a palavra diz. Porque toda a confiança dele estava no Senhor. Toda a esperança dele estava no Senhor. Se ele caía, ele era humilde. Porque o que a palavra está falando aqui, ó. No 6. Pois o Senhor é excelso, mas vê os humildes e de longe reconhece o altivo. O que a palavra está falando? Ainda que o Senhor é tão poderoso, ele vê os humildes. E Davi era um homem humilde. A diferença de Davi para Saul é que Saul também errou. Só que Saul era arrogante, Saul era soberbo. Quando ele errava, ele não reconhecia o erro dele. Ele queria tampar o erro dele, como se diz, tampar o sol com a peneira. Ele jogava a culpa no outro. Não, foi o povo que fez eu adorar. Não, é o povo, é tal pessoa que quis fazer isso. Não, eu precisei fazer. Mas Davi não, quando ele errou, ele foi humilde. E a humildade nos traz na presença. A soberba nos tira da presença. Mas um coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeita. Que este ano você move o seu coração. Fala para Deus: Senhor, o que o Senhor quer de mim esse ano? Senhor, o que o Senhor quer mais de mim esse ano? Senhor, por onde eu devo andar este ano? Por onde o Senhor quer que eu trilhe os caminhos esse ano? O que o Senhor quer que eu faça? Qual é a maneira que o Senhor quer que eu entregue a minha vida para o Senhor? É como forma de serviço? É na adoração? É no meu emprego, dando bom testemunho, refletindo a tua glória? O que o Senhor quer de mim para 2022? Faça essa pergunta para o Senhor. Porque o Senhor já revelou no culto da virada que Ele vai materializar coisas que já foram liberadas no reino espiritual. Que o Senhor está fazendo para nós uma estrutura física. Mas o Senhor também revelou que muitos seriam os ataques do inimigo contra as nossas vidas. Porque ele não ataca o ímpio, porque o ímpio já é dele, ele ataca aquele que está na presença. Mas o Senhor fala para mim e para você, que o Senhor te assistirá até o fim. E esse salmo termina falando assim, ó: não abandone as obras das tuas mãos. Você ora a Deus e fala: Senhor, o Senhor começou uma grande obra na minha vida. O Senhor começou, não me abandone, Senhor. Que o Senhor fique comigo durante todo esse tempo, amém? Salmo 27 diz assim: ainda que um pai e uma mãe me abandone, o Senhor cuidará de mim. O Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de nós como um pai de amor. O Senhor cuida de nós como um Deus que tem poder. Como Ele diz na palavra aqui, ó, que a mão dele era contra os inimigos e a destra salvava. Sabe o que significa isso? Com uma mão o Senhor tirava todos os inimigos e com a mão direita Ele suspendia a pessoa. O Senhor tem nos livrado e Ele vai continuar nos livrando em 2022. Esse ano, se você crer, pode até ser um ano de batalha, mas o Senhor vai estar com você em todos os momentos. Amém? Salmo 9 diz assim: em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste o que te busca. João 14, 18 diz assim: não vos deixarei órfão, mas enviarei para vós o Espírito Santo, voltarei para vós. O Senhor nunca nos deixou órfão. Ele enviou o Espírito Santo para nós. E esse Espírito Santo, ele está dentro de nós. Então, se você ainda se sente alguém que precisa ser revivido por Deus, de repente você está aqui ou você está nos assistindo e você fala: eu sou essa pessoa, que eu estou morta espiritualmente, eu preciso ser revivida. Eu preciso ter um sopro. Como Deus falou para Ezequiel: sopra o fôlego de vida, sopra neles. E Ezequiel soprou,
porque era um vale de ossos secos, mas ali se formou um grande exército. De repente você precisa de um sopro do Espírito Santo sobre a tua vida, para que essa brasinha que está apagando, ela venha de novo formar um fogo. O Senhor está aqui. A presença do Senhor é forte neste lugar. Que você consagre este ano ao Senhor. Que você consagre a sua vida ao Senhor, a sua casa, a sua família, os seus bens, os seus filhos, o seu esposo, a sua esposa. Aqueles que não estão aqui, mas você está aqui representando a tua casa. Põe a mão no teu coração, fecha teus olhos. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Jesus. Nós queremos te agradecer. Nós queremos te louvar neste primeiro culto, Senhor, nesse primeiro domingo do ano. Senhor, muitas pessoas que estão aqui estão vindo na tua casa a primeira vez. E elas estão vindo aqui com a certeza que o Senhor está com elas, ó Pai. Pai, eu quero te pedir, revista cada alma que está aqui. Revista cada vida que está aqui. Revista cada família, cubra, Senhor, cada casa que está aqui com uma muralha de fogo. Senhor, revista a vida dos nossos filhos nesse ano de 2022. Revista, Senhor, os nossos empregos. Senhor, meu Deus e meu Pai, que tudo aquilo, Senhor, que o Senhor entregou nas nossas mãos, que neste ano venha prosperar, venha multiplicar, ó Pai. E como o salmista diz aqui, Senhor, para que não abandone as obras das mãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha nos assistir, que o Senhor venha nos guardar até o fim, que o Senhor venha estar conosco em cada dia, em cada culto, em cada vez que nós saímos para o emprego. Senhor, como o Salmo 121 diz, que o Senhor venha guardar a nossa entrada e a nossa saída, que o Senhor venha ser como uma sombra à nossa direita, que nem de dia não molestará o sol e nem de noite a lua, mas que o Senhor nos guarde de todo o mal. Senhor, nos livra da peste, nos livra da enfermidade, guarda a nossa vida, guarda a nossa mente em Cristo. Pai, todo atrapalho de mente, todo inimigo que quer roubar, Senhor, os nossos pensamentos, toda seta inflamada das trevas sobre a nossa mente, que seja dissipada hoje na autoridade que há no nome de Jesus. Cura, Senhor, as nossas feridas. Cura a nossa vida. Passa o teu bálsamo de Gileade sobre as nossas vidas nessa noite, ó Pai. Que nós venhamos começar este ano, Pai, cheio da tua presença santa. Senhor, que a nossa vida seja totalmente tomada por ti nessa noite, ó Pai. E que se nós nunca demos um passo de fé, que nessa noite nós vamos entregar corpo, alma, espírito para o Senhor. Que o Senhor venha tomar conta da nossa vida. Que o Senhor venha ser o Senhor da nossa casa, que o Senhor venha ser o dono da nossa família, que o Senhor venha ser aquele que provê tudo aquilo que nós necessitamos durante todo esse tempo, durante todo esse ano que vai começar. Que o Senhor seja o nosso guarda, que o Senhor seja o nosso sentinela, que o Senhor seja o nosso vigia, Pai, que nós não confiamos em homem, Pai, mas nós confiamos no Senhor. Pai amado, Senhor, como a tua palavra diz, uns confiam em carro e outros em cavalo, mas nós confiamos no Senhor dos exércitos, o Deus que está sobre todas as coisas, amém?